Doenças que nem a camisinha pode te proteger. Doenças que mesmo você se cuidando, mesmo você usando a camisinha, você vai ser exposto a elas. E são doenças das mais comuns que tem. Talvez por isso mesmo, talvez por nem a camisinha te proteger, essas doenças são uma das mais comuns sexualmente transmissíveis. E que é importante você saber para você se preparar e ficar atento a elas caso você apresente algum sinal dessas doenças. Mesmo usando camisinha. E antes eu queria começar falando de doenças, as mais comuns que tem. Vamos começar pela bacteriana, que você pode pegar através de via sexual. São infecções sexualmente transmissíveis, as famosas ISTs. Do ponto de vista bacteriano, bactéria, as mais comuns são a uretrite bacteriana, que é aquele camarada que tem ardência para urinar, que tem secreção, né, que tem corrimento uretral purulento, né, ou quando é a gonorreia, ou então meio incolor quando é a clamídia, que geralmente o cara se apresenta com ardência para urinar, corrimento uretral, e a gente faz o tratamento dos dois, né, com injeção de ceftriaxona e um comprimido de azitromicina 1 grama, está tratada a uretrite. Outra doença bacteriana também é a sífilis. A sífilis é causada pela bactéria Treponema pálido, que você faz o tratamento com bezetacil. A sífilis tem uma lesão única, né? Uma lesão fundo limpo, uma lesão típica de sífilis, que a gente faz o tratamento com bezetacil. E você tem as duas doenças virais mais comuns transmitidas por via sexual, que é a HPV e herpes, que tem uma característica semelhante das duas e que tem um impacto negativo muito grande, que é o fato de não ter cura da doença. É o fato da doença poder voltar ao longo da sua vida em situações de queda de imunidade. Isso traz um impacto psicológico para o paciente muito grande, isso traz impacto também no casal, muitas vezes o paciente fica se achando sujo, tal, nos momentos de recidiva, mas fato é que são as mais comuns do ponto de vista viral. A herpes a gente trata com valaciclovir, panciclovir, penvir, enfim, tem uma série de antivirais para isso aí. Você tem tratamento tópico, a ciclovir também. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre a lisina, que é um tratamento profilático também, dentre várias outras técnicas de aumento de imunidade para controle do herpes. O HPV, quando aparece a lesão, você tem que tratar com cauterização química ou cauterização elétrica, ficar atento caso haja recidiva. E além dessas duas doenças, você tem outras doenças virais, como hepatite B, hepatite C, HIV, completando aí as doenças mais comuns do ponto de vista sexual. Mas eu quero falar para vocês as duas doenças que você pode transmitir, que você pode adquirir, mesmo usando camisinha. A camisinha masculina, né, que é a mais utilizada, ela vai cobrir toda a haste peniana. Mas se o paciente tiver qualquer lesão fora desse ponto, por exemplo, lesão no pube, lesão na base do pênis, que às vezes não fica coberta pela camisinha, ele pode transmitir herpes e HPV. Então, herpes, por exemplo, e HPV pode estar presente no períneo, pode estar presente lesão no pubis. E basta o contato para que você possa ser contaminado. Então, se você tem uma úlcera de herpes no pubis, e você tem o contato pube com pube ali, você tem a contaminação. E você pode ter o desenvolvimento da lesão se você estiver numa situação de queda de baixa imunidade em algum momento da sua vida. O herpes ele fica se alojado nas terminações nervosas ali, então pode ressurgir em momentos de baixa imunidade. O que você pode fazer para evitar essas recidivas do herpes? Se tiver muito frequente, recidivas mensais ou toda hora fica recidivando, você pode tomar uma profilaxia viral, você pode tomar, por exemplo, o valaciclovir todo dia, o aciclovir todo dia, em doses menores. Você pode usar a lisina, né, 1 grama por dia, um aminoácido que diminui a replicação viral. E se você for aquela pessoa que quando vai ter a recidiva já sabe, fica coçando, fica uma sensação esquisita ali, você pode aplicar gelo naquele local que diminui a replicação viral também, uma técnicazinha que a gente pode utilizar em alguns casos. A outra doença que você pode adquirir mesmo com camisinha é o HPV. Se você tem a verruga genital, que pode ter no períneo, pode ter perianal, pode ter na pube também, pode ter na base do pênis. Se você tem a verruga genital fora da cobertura de camisinha, você pode passar ou você pode adquirir naqueles locais. Virilha também, tem paciente que tem HPV na virilha. Então, são duas doenças das mais comuns e talvez sejam as mais comuns exatamente por isso, porque elas têm uma taxa de transmissibilidade alta e elas podem ser transmitidas mesmo sem a camisinha. E qual cuidado que você deve ter que eu prometi no final do vídeo? Se mesmo usando a camisinha você pode se contaminar, bom, é interessante você tentar conhecer as suas parcerias, tentar ter algum grau de intimidade, tentar ter algum grau de troca ali
com as suas parcerias. É claro, se você tem relações casuais, frequentes, né, conheceu naquela mesma noite e tal, vai pra cama e tal, é claro que você não vai ter esse grau de intimidade, esse grau de questionamento e tudo mais, e você está correndo um risco maior. Mas se você tem relações com sua namorada, com seu namorado, com seu marido, com a sua esposa, ou relações mesmo com aquela parceira sua de longa data, parceria sua de longa data, obviamente que você está menos exposto ao risco, né, que você está zerado, mas você está menos exposto ao risco.